Olá, eu sou Amanda Marques e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que todo profissional deveria saber sobre a execução, montagem e marcenaria. Bora lá então! Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre alguns tópicos especiais e importantes para a área de montagem e marcenaria, tá? Eu vou colar aqui as perguntinhas aqui, então de vez em quando vocês vão me ver assim bisoiando para baixo, tá? Mas assim, é só para a gente poder não se perder aqui no tempo e também no cronograma, tá? A primeira questão é: medição de início de projeto é diferente de medição de execução? Sim, é completamente diferente. Quando você vai num cliente para medir o espaço, né? Às vezes a gente faz isso já na primeira visita, quando vai lá conhecer o cliente, a gente já mede o espaço para poder ter noção do que a gente vai fazer e como a gente vai projetar. Tá? Essa medição ela é um pouco mais grosseira, né? Ela não é uma medição milimetricamente perfeita, né? Então ela é feita a medição, mas depois quando chega lá na fase de contratar a loja ou o marceneiro, ele precisa ir novamente lá na obra, em loco, medir tudo certinho para ele fazer o projeto técnico e aí sim, depois que ele fizer o projeto técnico, né? Aí vai para execução e aí depois vai para montagem, tá? Quando a gente não tem essas medições corretas lá nessa segunda fase, né? Ocorre que o projeto pode ter aí vários probleminhas, erros às vezes de centímetros, sabe? E esses erros de centímetros vai ser um caos, porque assim, se a peça tiver 1 centímetro a mais ou 1 centímetro a menos, vai ficar um vão lá que não vai ser legal, né? Então, assim, é importante você pegar e ter aí as medidas bem certinhas na hora de pegar e executar essas etapas aí, tá? Então, medição de início de projeto é diferente de medição de execução, tá? O processo do projeto é diferente da marcenaria e é diferente também de uma loja de imóveis planejados. Completamente diferentes, gente. Vamos começar já analisando o seguinte: quando um cliente não tem um arquiteto ou designer de interiores e vai até a loja e contrata direto um marceneiro ou a loja de planejados, eles não vão ter um profissional que vai pensar em todas as suas necessidades e sim, de uma maneira direta, fazer um projeto de imobiliário. Então, eles não têm tempo para ir muito a fundo no que realmente o cliente precisa. O foco é desenvolver um projeto funcional, mas aquele projeto, ele não vai ter assim um detalhamento todo especial, porque eles não têm tempo para fazer aquilo. Eles não foram contratados para aquilo. Eles foram contratados para fazer uma execução de imobiliário. A ideia deles é fechar contigo, né, fechar com o cliente a venda do mobiliário. Eles querem executar o mobiliário, certo? Agora, o arquiteto ou o designer de interiores, né? Ele tem um papel fundamental na vida do cliente. Ele precisa entender mais a fundo os gostos, as necessidades, os objetivos e fazer com que aquele espaço ele não tenha só funcionalidade em mobiliário, e sim fazer com que o ambiente, o espaço, a decoração esteja à altura das necessidades dele, também com relação ao que ele vê, ao que ele sente. Está tudo muito relacionado às emoções dele, né? Então você precisa fazer um projeto funcional, mas que ao mesmo tempo tenha estética, beleza, conforto e que ele se sinta acolhido naquele espaço, né? Então o papel do profissional de arquitetura e design de interiores é fundamental. O marceneiro e também a loja de imóveis planejados, eles são auxiliadores. Eles estão ali para poder desenvolver, para poder executar aquilo que você projetou. Como tem muitos clientes que vão direto até eles, saibam que o papel deles ali é apenas fazer um projeto e uma execução de imobiliário. Pronto. E não pensar no ambiente como um todo. Muitas lojas, muitas empresas têm aí arquitetos e designers que trabalham para eles, certo? E também tem muitos projetistas. E claro que cada loja tem um perfil, cada loja ou cada marcenaria tem um modelo de trabalho.
Algumas delas, elas vão mais a fundo nessa questão da estética, do layout, mas eles não podem perder muito tempo, porque eles têm um volume muito maior de clientes para poder atender. Então, eles não fazem com tanto grau de detalhe e requintes como um arquiteto ou um designer quando é contratado para fazer um projeto, tá? Terceiro ponto e pergunta aí, gente. Se o arquiteto entregou o projeto executivo finalizado, todo medidinho, todo bonitinho, com desenho em 3D, lindo, 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 a loja ou a marcenaria pega esse projeto e vai direto para a execução? Não. Mesmo tendo um projeto executivo na mão deles, tá? Que é importante, né? Faz parte do escopo do nosso projeto, fazer o projeto executivo e o memorial descritivo, que é a última etapa aí de projeto na entrega, é esses dois itens, né? Memorial descritivo e projeto executivo. Mesmo tendo um projeto executivo exemplar, a loja ou a marcenaria, ela tem obrigação de ir até lá o ambiente, né, até o espaço, fazer toda a medição e eles fazem aí um projeto de executivo para a marcenaria, para ser feito em loco. Mas tem marceneiros, gente, que não trabalham com projetos, vai no olhômetro mesmo. Eles têm tanta bagagem, tanto know-how naquilo que eles vão lá e executam mesmo no muque, tá? Eles vão lá e medem, já sabe o que precisa ser feito, olha ali o projeto e faz. Então, nem toda a loja ou os marceneiros, né? Principalmente os marceneiros, as lojas geralmente refazem esse projeto, tá? Mas os marceneiros, muitos deles, eles não têm outro projeto. Eles executam aquilo que você manda, tá? Então, assim, trabalhar com marceneiro, tem muitos agora que estão já se especializando, estão crescendo, estão fazendo, tendo uma evolução em projetos, mas muitos ainda, eles trabalham de uma maneira mais antiga. Eles não têm domínio de software, muitos deles não têm nenhum projetista que ajude e eles não têm como ficar lá no computador desenhando. Eles têm que ralar lá na execução do mobiliário, tá? Então é importante você, como profissional, entregar um projeto bem completo, porque vai ter empresas que vão refazer o teu projeto, mas tem empresas e também tem marceneiros que não vão refazer, que vão utilizar o teu projeto como base. Claro que eles vão lá medir tudo certinho, mas mesmo assim é o que está no teu papel ali, no teu documento, né, na tua entrega, que vai contar para eles poderem fazer a execução. Então, cuida bastante com isso. A próxima questão que nós vamos analisar é: um arquiteto ou um designer de interiores, ele pode executar obras ou não? Bom, vamos analisar algumas questões. Primeiramente, você tem que pensar que as competências de um arquiteto é diferente das competências de um designer de interiores. Quando a gente faz a faculdade de arquitetura, tem algumas cadeiras que a gente aprende que faz com que nós possamos acompanhar um pouco mais a execução de obra. A gente consegue fazer reformas, por exemplo, que um designer de interiores não pode fazer. Justamente porque é uma dessas disciplinas que a gente tem, que é cálculo estrutural, a gente aprende a calcular pesos de lajes, vigas, estruturas. Tá? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tem muito profissional que sai da faculdade e que não sabe fazer isso. Então é sempre muito importante você também avaliar o quanto você tem realmente de conhecimento e competência para aquilo, para não fazer besteira por aí, porque tem muita gente que acaba tendo formação, mas faz muita besteira do mesmo jeito. Então avalie realmente quais são as suas competências, tá? Bom, agora falando um pouquinho do designer de interiores. O designer de interiores, ele pode fazer ou um curso técnico, ou uma graduação, né? Ele pode fazer várias formas de treinamento, né? E nessa gama de treinamentos que ele tem, a parte de reformas não entra, tá? A gente aprende muito, muito, muito na parte de interiores, mas tem algumas coisas que a gente acaba não tendo com as formações em design de interiores. O mesmo acontece em arquitetura, porque a gente não tem nada, ou quase nada, de interiores na faculdade de arquitetura. A gente aprende sobre urbanismo durante muitos anos, a gente aprende sobre paisagismo, a gente aprende sobre restauro, a matéria mesmo de projeto arquitetônico, mas interiores é quase nada. Então é importante a gente buscar outros conhecimentos para poder conseguir crescer na nossa vida profissional, certo? Então, em resumo, gente,
O arquiteto e o designer de interiores, eles podem acompanhar a obra desde que eles tenham competência para isso. O designer, como eu falei, na formação base, eles não podem executar a obra, eles não podem responder pela parte técnica. O arquiteto, ele pode acompanhar a obra sim, tá? Mas Amanda, eu fui contratado só para poder acompanhar lá a execução do mobiliário. Eu posso acompanhar a execução do mobiliário? Pode, você pode acompanhar a execução do mobiliário, não tem problema. O que você não pode fazer reformas dentro de um ambiente. Você não pode quebrar uma parede, você não pode pegar e responder por questões de alvenaria, tá? Isso você não tem como responder, porque você não tem a competência para isso. Tá? Mas a parte de execução e acompanhamento de imobiliário e tudo mais, você pode acompanhar sim, porque você fez o projeto e você sabe como vai ser feito lá a execução, tá bom? Agora eu quero conversar com você sobre um ponto muito importante. Você reconhecer quem trabalha com você. Você cuidar das pessoas que estão à sua volta. É tão importante quando a gente cuida das pessoas que estão à nossa volta, porque a gente acaba aprendendo muito com elas. Quantas e quantas vezes eu fui para a obra e eu não sabia fazer alguma coisa e foi um mestre que me ensinou, ou foi até mesmo um pedreiro que foi lá e me mostrou como é que fazia aquela questão, aquele assentamento, aquele revestimento, como aplicava, né? E às vezes a gente encontra tanto profissional aí que, só porque é arquiteto, só porque é designer de interiores, acaba não valorizando os profissionais que estão lá no dia a dia na obra. Tá? Então valorize as empresas e os profissionais que estão à sua volta, porque sempre que você precisar, eles vão estar ali também para você, tá? Então isso é muito importante. E o retorno disso, a gratidão que você tem dessas pessoas por cuidar delas, por trazer coisas melhores para elas, vai ser eterna. Muitas vezes eu pego funcionários que trabalham comigo e sento do lado deles e vou me ensinar o dia a dia, como é que faz algum trabalho, porque em alguns momentos eu também vou sentar do lado deles e vou precisar deles, tá? Então cuide das pessoas que estão à sua volta, cuide da sua equipe, cuide dos teus fornecedores, das pessoas que fornecem materiais para vocês, sejam realmente parceiros dessas empresas, porque quando você pega e foca em parceria, em ser realmente parceiro daquela empresa, o que acontece? Quando você precisa, elas vão estar ali também, tá? Não seja aquele parceiro que está ali somente para receber uma reserva técnica. E para quem não sabe, reserva técnica é aquele valor que as lojas, as empresas pagam por você indicar aquela empresa. E eu, sinceramente, sou completamente contra a reserva técnica. Eu acho que acaba até desvalorizando o profissional, porque você acaba vendendo o teu projeto e escolhendo uma loja, não porque aquela loja vai ser a melhor para o seu cliente. Muitas vezes você acaba escolhendo aquela loja porque é a que ele mais paga para você, né? E não é o ideal. Então, quando você pega e não cobra a RT, você vai ter que se valorizar como profissional, para valorizar o teu passe, valorizar quem você é, para daí sim você entregar um projeto à altura do que o cliente espera e aí você ser remunerado por esse trabalho, não pela loja que vai te pagar uma recompensa, né? Por uma remuneração porque você indicou aquela loja. Tenha os seus parceiros ao lado, tenha parceiros ao lado que realmente vão solucionar problemas. Por exemplo, vamos supor que deu um problema na obra, estourou um cano lá e aí você não tem como ir naquela loja, naquele momento lá, você tem um parceiro que é tão teu parceiro que você liga lá e diz assim, fulano de tal, olha só, tô com um problema na obra aqui e eu preciso que resolva, você consegue ir lá para mim resolver isso? Eles são tão teus parceiros que eles vão lá e resolvem o problema para você, tá? Então, isso sim é uma parceria legal, uma parceria que é uma via de duas mãos, tá? E eu acho muito bacana ter esse tipo de parceria porque faz com que você cresça junto com os outros, né? Quando você consegue crescer junto com as outras pessoas, é muito mais gratificante e você consegue ir muito mais longe, você consegue ir muito mais além do que você imagina. Entrando nessa mesma linha, vou falar um pouquinho sobre fidelidade, gente. Você ser fiel aos parceiros que estão à sua volta é muito importante. Porque às vezes você vai lá e fica se vendendo, como eu falei antes, né, sobre a questão da reserva técnica, né? Aliás, a reserva técnica não é algo que realmente o CAL, o CREA e os órgãos de classe realmente acham interessante. Então, cuida com isso, porque você pode estar fazendo algo ilegal aí e pode se prejudicar por causa disso, tá? Bom, mas falando agora dos parceiros ainda, seja fiel aos seus parceiros.
tá? Então tem ali uma gama de parceiros que você gosta, que você acredita, que você confia e seja fiel a eles, porque sempre que você precisar, eles vão estar ali para te ajudar. É muito difícil quando a gente tem parceiros os mais variados e de repente, por algum motivo tolo, às vezes, a gente acaba indo para um outro fornecedor, para um outro parceiro e a gente acaba perdendo ali a parceria com uma pessoa super bacana, com uma empresa super legal que sempre nos ajudou por coisas tolas. Então, cuida, seja fiel realmente aos seus parceiros e às pessoas que estão caminhando junto com você. Falando um pouquinho agora de gestão de tempo, você precisa saber quanto tempo leva para fazer cada coisa, gente. Quando você está cuidando de execução de obra, né, acompanhando a montagem e tudo mais, você precisa entender quanto tempo vai demorar para fazer cada uma das etapas, para daí saber quando que vai ter que entrar, quando que pode, né, quando que pode entrar a marcenaria para ser executada. Porque se você não sabe quanto tempo vai demorar cada uma das etapas anteriores, como que você vai saber quando que o projeto vai ficar pronto, quando que vai terminar a execução? Tá? Então, só para você ter uma noção, a marcenaria ela demora em torno de 45 dias para ser feita, para ser executada, né, e montada após a assinatura do contrato, após a liberação para execução, tá? Então, 45 dias é o tempo que você precisa. Nesse prazo, nesse tempo anterior, você vai estar fazendo outras coisas dentro da obra. Então, tenha uma noção de gestão de tempo, de quanto tempo vai levar para fazer cada uma das coisas dentro da obra, para daí sim você conseguir programar o tempo exato que vai entrar a marcenaria, quando que vai acabar, quando que vai acontecer a limpeza e quando que você vai conseguir fazer o adornamento ali das peças para poder, da decoração, né? Para daí sim entregar um projeto completo para o teu cliente. Então é muito importante você saber certinho qual é o prazo de cada coisa para você poder falar para o teu cliente quando que ele pode ocupar aquele espaço, tá? Não tenha medo de perguntar quando você não souber, tá? Tem pessoas aí que têm tanto medo de perguntar quando não sabem uma coisa, que ficam no achismo, ficam com medo, ficam se perdendo tantas vezes em algumas questões que seriam tão fáceis de resolver, né? Era só perguntar como é que faz, para quem sabe, e aí resolver o problema. E aí, por não perguntar, o que acontece? Ficam, às vezes, postergando um problema que era tão simples, né? Então não tenha vergonha de perguntar, não fique pensando, ai, o que aquela pessoa vai pensar de mim, ai, eu vou passar por incompetente. Não pense dessa maneira, pense que as pessoas que estão à sua volta, principalmente quem está na obra, está ali no dia a dia, todo dia, e vai ser muito mais fácil para eles explicarem para vocês como é que executa cada detalhe para você poder fazer o teu dia a dia, a tua jornada de trabalho mais fácil. Quando você não sabe como que faz e você fica na defensiva, você vai ter que buscar outros meios, outras ferramentas para descobrir aquilo, e aquilo pode demorar um tempo muito maior. Então, enfrente isso, vai lá, seja humilde e pergunte como é que faz, tá? Uma coisa importante que você deve fazer, principalmente nessa parte de móveis planejados, execução de obra, é ir até fornecedores, poder ir até eles, perguntar diretamente às vezes para o teu cliente, para o teu fornecedor, ou às vezes visitar uma marcenaria, visitar uma fábrica, ver como é o dia a dia, marque visitas técnicas nessas fábricas, nessas empresas, para você conhecer como é que funciona o processo deles, para daí sim você entender como que você vai executar aquilo, o porquê que você vai escolher uma peça X e não uma peça Y, tá? Entender esse processo é fundamental para você conseguir desenvolver um projeto mais assertivo. Tá? Então não fica com medo nem com vergonha, vai lá, seja xereta, pergunta, porque isso vai fazer uma grande diferença no teu dia a dia aí, com os projetos e com a execução também, tá? Você sabia que você pode ser contratado pelo seu cliente depois da execução? Entregou a obra, tá tudo bonitinho, né? Tá lá, organizado. Então, enquanto tá acontecendo aí a organização, enquanto tá sendo montado tudo, você pode ir lá no teu cliente e vender um outro serviço para ele. Isso se você não tiver vendido isso lá no início, tá? Vendeu lá no início, aí agora você vai estar fazendo outro serviço tranquilamente. Mas talvez o teu cliente não tenha te contratado lá no início e agora é a hora de você pegar e jogar lá, ó, mais uma vendinha para ele. Sabe o que é? Vender uma consultoria ou até mesmo a finalização do ambiente dele com os adornamentos.
O que é isso, gente? Você vai pegar e vai nas lojas escolher todo o acabamento que vai dar a finalização para o ambiente, vai enfeitar o ambiente. Você tem o mobiliário lá pronto já, você tem os revestimentos já prontos, já tem o gesso, já tem a iluminação, já está tudo prontinho, certo? Mas agora você precisa dar vida para aquele espaço. Aí você escolhe a cortina, você escolhe o tapete, você escolhe as almofadas que vão em cima do sofá, você vai lá e escolhe os itens de decoração que vai no mobiliário. Isso tudo vai fazer com que o ambiente ele dê aquele requinte, sabe? E a finalização, a cerejinha do bolo que precisa. Então você pode ser contratado para essa atividade. Então você pode ser contratado lá no início, como te falei, na hora que você está fazendo o fechamento do teu projeto, né? Do teu projeto não, fechamento do seu orçamento, quando você está sendo contratado com o cliente, você pode já negociar lá para você poder finalizar o espaço, tá? Mas se teu cliente lá não quis, você pode pegar e tentar agora, fazer um jeitinho aí para conseguir um novo negócio aí no final da obra, tá? Então, saiba que se a tua experiência com o cliente durante o processo foi legal, foi bacana, ele é muito mais fácil, é muito mais aberto para contratar você nesse momento. Tudo vai depender de como foi tua jornada até aqui, tá? Então, se ele teve uma experiência boa contigo, se ele confiou cada vez mais em você durante o processo, facilmente ele vai te contratar aqui para você poder dar continuidade nesse processo. Então, gerar experiências boas com o cliente vai fazer com que você consiga mais contratos com ele, mais indicação, não só com ele vai te indicar para mais pessoas e assim por diante, tá? E para finalizar essa parte aqui, eu queria falar com você sobre as entregas memoráveis, tá? Mas antes de eu falar sobre a entrega memorável, eu quero falar para você clicar no sininho de notificação, se você ainda não recebe as notificações de quando tem vídeo novo, tá? Se não se inscreveu ainda no canal, agora é a hora, vai lá e se inscreve. Se gostou, deixa um like, tá? Se não gostou, tudo bem, deixa um dislike, não tem problema, assim também eu vou identificar que você está gostando ou não do meu conteúdo. E deixa sua dúvida aqui embaixo, que assim eu posso conversar com você, interagir e a gente trocar experiências aí do que realmente você precisa aprender aí sobre essa parte de projetos, de imobiliário, execução e dia a dia profissional, tá? Bom, agora vamos falar sobre as entregas memoráveis. Todo cliente, ele te contrata esperando algo que você prometeu. Lá no início, no primeiro contato com o cliente, você vai lá e mostra para ele como vai ser a entrega final, tá? Então você mostra para ele como que é o formato da tua entrega. Você vai entregar ali uma caixa linda, toda com um laço bonito em cima e dentro tem lá os cadernos de especificações técnicas, um caderno só para desenhos em 3D e o outro com as especificações técnicas, né, o caderno de especificação técnica, ou é um caderno só, aquilo está encadernado, aquilo está com espiral, aquilo ele tem um formato de brochura, como que é? Né? Como que funciona palpavelmente, como que é a tua entrega? Então, você já mostra isso lá no início para ele. Então, ele já sabe, ele já espera que no final do processo, da entrega do projeto, tá? Não estou falando da execução, estou falando do projeto, ele espera receber algo extraordinário de você, tá? E aí, gente, pensa o seguinte, você chegou no final, teve um processo impecável com o cliente durante todo o processo de projeto, e aí na hora que você vai entregar para o teu cliente o projeto, você faz algo especial para ele. Você vai lá e agrada, faz algo diferente que os outros não estão fazendo. Esse algo diferente pode ser um pupurri, pode ser um borrifador com odor para o ambiente. Você pode criar dentro da marcenaria um projeto, uma peça exclusiva para ele, que só no projeto dele tem. Tá? Então, assim, ele não sabia que existia aquela peça, de repente você entrega algo a mais para ele, que ele não tinha a menor noção de que ele ia receber, e você surpreende ele com algo inovador, que esteja condizendo com quem ele é. Então, sempre quando você traz algo que o teu cliente não espera, esse cliente fica surpreso. Ele fica feliz em receber aquilo e ele vai se sentir tão grato por você ter feito algo a mais por ele que certamente ele vai querer te contratar outras vezes e além disso ele vai também querer te indicar para outras pessoas. Então faça mais do que o combinado.
Tem uma regrinha que fala o seguinte, tá? Eu vi isso uma vez num livro, eu não lembro o nome do livro, mas faz muito tempo que eu li, e falava assim, ó. Existe o profissional que ele é a milha exata, o profissional que é a milha a menos e o profissional que é a milha a mais. Então, quando nós somos milha exata, a milha exata é aquele profissional que ele vai lá e vende um projeto por R$1.000 e ele entrega exatamente algo que vale R$1.000. Ele entrega elas por elas, tá? Ele tá só trocando o valor monetário pelo projeto ou por aquele item, né, que vale aquilo. Agora, a milha a menos é quando você vende algo pelos mesmos R$1.000 e a experiência, o que você entrega no final, vale menos do que aquilo que você combinou. Então, você entrega menos do que o combinado. Teve uma fase em que eu estava fazendo projetos, foi bem no início, antes de eu pegar a área de varejo, eu comecei a pegar projetos residenciais e acontecia muito de chegar até mim projetos de arquitetos que abandonaram a obra pela metade, tá? Então, profissionais assim, eles acabam denegrindo a imagem deles e, além disso, certamente eles cobraram valores muito baixos, então eles não venceram a demanda, tiveram que pegar outros projetos para poder suprir o dia a dia deles, né? Mas essa nem é a questão. A questão é que ele denegriu a imagem dele, ele acabou fazendo com que o cliente tivesse uma experiência muito ruim, um sentimento de frustração, né? Acaba denegrindo não só a imagem dele, mas também como de uma classe inteira, porque tem muita gente que acha que arquiteto e designer não são profissionais bons, porque a experiência que eles tiveram não foi boa, tá? Então ele acaba se prejudicando como um todo. Então, e a milha extra, gente, é sempre quando você vai lá e faz algo além do esperado, além do combinado. Tá? É quando você pega e surpreende com uma entrega memorável. A entrega memorável é você pegar e entregar algo para o seu cliente que ele não estava esperando e de repente ele olhar e falar: uau, meu Deus, o que é isso? Nossa, como eu sou grato, como eu sou grata pelo que você está fazendo por mim, né? Então ele se sente tão feliz e tão realizado por aquilo que você está fazendo que ele te indica para muitas e muitas pessoas. Tá? Então, essa é a entrega memorável. Aproveitando que nós estamos falando de execução, uma outra coisa que você pode fazer é pegar e vender para o teu cliente visitas técnicas. De repente, teu cliente não quis contratar você para acompanhar todas as etapas da execução. Então, depois que você entrega o projeto, você vai lá e faz mais uma venda também, né? Então, essa venda aí é a venda de visitas técnicas. Você vai lá e cobra um valor fixo, né? Para você ir tantas horas ou tanto tempo na obra e olhar o que está acontecendo e acompanhar essa execução para que seja feito exatamente, rigorosamente aquilo que você projetou. O cliente se sente mais seguro porque você vai estar respondendo por uma parte técnica, né, que ele não domina. Então ele tem confiança e segurança de que você está ali para assegurá-lo. Mas entenda o seguinte, se de repente você não tem essa competência técnica, tenha o respaldo de um técnico, alguém que realmente pode assinar ali, né, estar junto com você, faça uma parceria com alguém para poder trabalhar junto com você nessa jornada, nessa empreitada aí, tá? As pessoas às vezes me falam assim, tá, eu sou só designer de interiores e eu não posso pegar e assinar a execução ou fazer a visita técnica lá para acompanhar a execução, né? Então, gente, é nesse momento que os teus parceiros entram. Você não precisa dominar todas as áreas dentro de um projeto. Você é bom em algumas coisas. Outras coisas, você tem que ter parceiros que fazem aquilo. A melhor parceria é aquela em que você domina uma parte e você tem profissionais e parceiros à tua volta que suprem outras partes que você não domina. É melhor você ter parceiros que complementam o teu trabalho do que ter parceiros que fazem exatamente a mesma coisa que você, porque daí gera até uma competição interna, né, dentro do escritório. Então tenham profissionais, tenham pessoas que estão junto com você que complementam aquilo que você faz. E assim cada um faz a sua parte, cada um está no seu quadrado. Você consegue fazer a tua parte de projeto, o outro consegue fazer a parte de execução. E se de repente você precisar de mais parceiros, para um fazer só o desenho em 3D, por exemplo, tá tudo bem. Cada um faz a sua parte, a gente junta as partes de todo mundo e faz um projeto esplêndido. E você vai se sentir, inclusive, mais seguro em poder contar com outras pessoas que estão à sua volta para entregar algo grandioso para o teu cliente, tá bom? Bom, gente, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e eu te encontro no próximo vídeo.
né? E deixa seu comentário aí, conversa comigo para a gente poder interagir e trazer mais e mais conteúdos para vocês por aqui. Um grande beijo e até mais. Tchau!